Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós vamos continuar aprendendo Python do zero. Bem, na aula passada nós falamos sobre lista, né? Nós vimos o que é uma lista, nós aprendemos a criar uma lista e nessa aula nós vamos aprender a acessar os elementos de uma lista. Presta só atenção, na aula passada nós criamos nossas listas, nós vimos como é que cria uma lista. E nessa aula, nada melhor do que nós aprender a acessar os elementos de uma lista, tá bom? Então, vai lá, vamos criar aqui uma variável chamada números e vamos atribuir para dentro dela uma lista. Como é que a gente cria uma lista? Com colchetes. Bem, a gente vai criar uma lista de números. Então, vou criar aqui o valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5 e o valor 6, tá? Na aula passada, a gente aprendeu que a gente guarda dentro de uma lista vários valores, né? E esses valores, eles são guardados em sequência, não é verdade? E que a gente consegue acessar esses elementos, esses itens, pela sua posição, tá? Então, vou colocar aqui, posições. Posições, gente, é o famoso índice, tá? Quando alguém fala para você, acesse o índice tal de alguma lista, enfim, o que ele está querendo te dizer é acesse uma posição, tá bom? Então, o índice é uma posição. Então, quando você escutar alguém falando, você precisa acessar o índice para poder ter acesso ao elemento, ao item, é porque você precisa acessar a posição daquele elemento, daquele item que você quer estar pegando, buscando, tá bom? Então, o índice, a posição aqui, começa do zero, porque na programação a gente não começa contando do 1, nós começamos contando do zero. Então, o elemento 1, o item 1, ele está na posição zero, ele está no índice zero, tá? O valor 2, ele está no índice na posição 1. E assim por diante. Lembre-se que na programação a gente começa contando do zero, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porque nós temos o quê? 6 elementos. Então, nós temos 5 índices, 5 posições, porque começa contando do zero. Bem, como é que... Opa! Como é que eu faço, gente, para poder acessá-lo, tá? Eu venho aqui e eu vou chamar aqui o nosso amiguinho chamado print, que é uma função. A função print, ele é responsável pelo quê? Por imprimir, por mostrar no nosso terminal, no nosso console, na nossa tela, tudo aquilo que a gente coloca aqui dentro. Bem, aonde está a minha lista? Está dentro da variável números. E se eu quero acessar, se eu quero pegar algum elemento que está dentro dessa minha lista, eu vou ter que utilizar o colchete, tá? Então, eu vou falar para ele, olha, dentro da minha lista que eu tenho aqui dentro da variável números, eu quero acessar o quê? Olha só, nós temos a posição 0, nós temos a posição 1, nós temos a posição 2, a posição 3, a posição 4 e a posição 5. Suponha que eu quero pegar o valor 4, então eu tenho que acessar o índice, a posição 3, tá bom? E veja só, eu tenho aqui o valor 4. Vou fazer para todos, tá? Só para vocês verem. Se eu chego aqui, e coloco a posição 0, o índice 0, eu vou ter o valor 1. Então, nós vamos ter 1 e 4. Então, vou colocar aqui para vocês. Vocês podem testar aí. Então, nós podemos ver aqui que nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós acessamos todos os elementos da nossa lista. Agora, presta só atenção uma coisa, gente. Se eu vier aqui e eu falar que eu quero acessar o índice 6, tá? Nós não temos o índice 6. Nós não temos a posição 6. Nós temos a posição até 5. Nós não temos a posição 6. Então, vai gerar um erro. Ele vai dizer, tá? Que a nossa lista não tem esse tamanho todo aí de índice. Ah, então, ele não encontrou. Ele não achou, porque só vai até o 5. Então, ele quebra o nosso código. Então, é muito importante que nós sabemos o tamanho da nossa lista
E aí, como é que a gente faz isso? Eu já ensinei, mas eu vou mostrar aqui para vocês novamente. Veja só o que que esse código ele faz. Lembra, gente, a gente tem que ser capaz de ler o nosso código, tá? Eu quero que imprime na nossa tela, no nosso terminal ou no nosso console, o que que tem aqui dentro? O que que tem aqui dentro? Estou chamando uma outra função. Essa função ela é responsável por contar quantos elementos tem dentro dessa variável. O que que tem dentro dessa nossa variável? Uma lista. Então, ele vai contar a quantidade de elementos. E veja só, peraí, vou dar uma quebra aqui. Pronto, aqui, tá? Ele falou para nós que dentro da nossa lista nós temos 6 elementos. E realmente nós temos 6 elementos. Ó, nós temos 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, 6 elementos. Tá? Só que lembra que na programação não começa contando do 1, começa contando do 0. Então, se eu tenho 6 menos 1, porque a gente vai começar contando do 0, nós temos o quê? 5 índices, tá? 5 posições. Porque começa contando do 0. Então, lembra que você tem que colocar o 0, tá, gente? Na verdade, você tem 6 posições, né? O que eu quero te dizer é que o último aqui não é o valor 6, é o valor 5. Então, você poderia pegar o tamanho e, e aí você poderia fazer assim, ó. 1 menos 1, 2 menos 1, 3 menos 1, 4, opa, 4 menos 1, 5 menos 1. Jéssica, eu não estou entendendo. Você já vai entender. Quantos elementos nós temos dentro da nossa lista? 6 elementos. Só que a gente começa contando do quê? Do 0. Então, é menos 1. Então, 6 menos 1 é 5, 5 menos 1, 4, 4 menos 1, 3, 3 menos 1 é 2, 2 menos 1 é 1, 1 menos 1 é 0. Por que que eu estou explicando dessas duas formas, gente? Porque caso você esqueça e que não. Você, por mais que você esqueça, você vai. É errando, gente, que a gente aprende, na verdade, né? Então, quando você começar a errar, você nunca mais vai esquecer, tá? Então, você vai entender que começa do 0. Então, você tem essa maneira de fazer, ou a maneira, né, que nós fazemos no dia a dia mesmo, que é acessando, tal, que a gente faz tanto, que a nossa cabeça ela já vai automaticamente. Então, quanto mais você pratica, gente, você vai vendo que simplesmente flui, tá? Você não precisa ficar quebrando a cabeça para pensar. Simplesmente funciona, sabe? É automático. Porque como você faz tanto, tanto, tanto isso, que a sua cabeça simplesmente ela já raciocina dessa maneira. Mas no começo, realmente é difícil. Porque, querendo ou não, nós estamos acostumados a começar a contar do 1. E aí, quando de repente a gente tem que começar a atribuir o 0 como contagem inicial, complica um pouco, tá? Então, estou mostrando aí que existem duas maneiras de fazer. O importante, na verdade, é você sempre lembrar de pegar o tamanho, né, pegar quantos elementos tem dentro da sua lista, lembrando que você vai começar contando do 0. Então, se você tem 6 elementos e vai começar contando do 0, o último índice é 5, tá? Então, sempre é a quantidade de elemento menos 1. Bem, a gente também pode, gente, acessar as posições, tá? No lugar de a gente começar da esquerda para a direita, a gente pode começar da direita para a esquerda. Agora a gente vai pegar o índice negativo, tá? É a posição negativa, tá? Então a gente vai pegar o índice negativo contando de trás para frente. Então vai ficar como? Agora sim começa com 1, tá? Menos 1, menos 2, menos 3. Deixa eu arrumar aqui. Vou colocar assim, aí depois eu vou arrumar.
menos 4, menos 5, menos 6. Tá, agora, pronto. Tá? Então, de trás para frente, vem como negativo e agora sim começa contando de menos 1, tá bom? Então, se eu quiser acessar o meu valor 6, basta eu vir aqui e pegar o último elemento, acessar o último elemento da lista, tá? Então, eu quero acessar o último elemento da lista, eu coloco menos 1. Então, eu tenho aqui o valor 6. Eu quero pegar o antepenúltimo, eu coloco menos 2, tá? Então, é dessa maneira que a gente acessa. Então, quando a gente vai acessar da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita, a gente vai ter índice positivo e começando do zero. Se a gente vai acessar de trás para frente, então a gente vai começar o quê? Da direita para a esquerda. Então, a gente vai ter valores negativos começando do 1. Tá? Então, isso aqui é bom, gente, você copiar aí no seu código, fazer essa colinha para você ir treinando. Agora, gente, vamos lá. Vamos agora para uma parte que complica um pouquinho mais, tá? Que você vai requer um pouco mais de atenção e vai requer que você realmente pratica, tá, gente? Lembre, a gente só aprende praticando. É a prática que leva à perfeição. Vamos lá. A gente tem uma matriz. O que é uma matriz, gente? Uma matriz nada é do que uma lista dentro de lista, tá? É uma lista dentro de lista. Então, eu crio aqui a nossa lista. E dentro da nossa lista, a gente vai criar outra lista. Vamos criar primeiro as listas vazias, tá? Opa. Por que eu tô fazendo assim? Para que você consiga visualizar aqui comigo, tá? Peraí que eu vou atribuir, né? Pronto. Bora lá. Olha só. Primeiro tá vazia, tá, gente? Mas bora lá. Eu criei aqui uma variável chamada matriz e eu atribuí para dentro dela lista. Vamos lá, como a gente aprendeu, tá? E veja só, quantos elementos eu tenho dentro dessa minha lista? Eu tenho 3 elementos, não importa que ele está vazio, gente. Eu tenho 3 elementos. E esses 3 elementos são 3 listas vazias, tá? Então, eu tenho uma lista, outra lista e outra lista, que são 3 itens dentro da minha lista. Lembre, gente, dentro da minha lista eu posso guardar o que eu quiser. Então, eu criei uma lista e eu atribuí e eu guardei dentro dessa minha lista, tá? Então, eu tenho uma lista que dentro dela eu tenho 3 itens, 3 valores. Como faz mal aqui, gente, tá? Eu tenho 3 valores. Só que aqui é 3 listas, tá? Os meus valores, o que eu estou guardando, são listas. Então, eu tenho uma lista, outra lista e outra lista. E eu quero colocar algo dentro dessa lista. Então, eu vou colocar aqui valores dentro dessa lista, tá? Valor 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Olha só, vamos lá. Você continua ainda vendo que eu tenho uma lista e dentro dessa lista eu tenho o primeiro item da minha lista, eu tenho uma lista. No segundo item da minha lista, eu tenho uma lista. E no terceiro item da minha lista, eu tenho uma lista. E que no primeiro item da minha lista, dentro dela, eu tenho 2 valores. No segundo item da minha lista, eu tenho uma lista que também tem 2 valores. E no terceiro elemento da minha lista, eu tenho uma lista que também tem 2 valores. Você tem que ser capaz, gente, de olhar e enxergar isso. Por quê? Porque isso aqui é um pouco mais complexo. E eu vejo que o aluno ele tem muita dificuldade a acessar um elemento que está dentro de uma outra lista, né? Que é o quê? Nesse caso aqui, nós temos uma matriz. Presta atenção comigo, gente. Vamos fazer com calma, tá? Não temos pressa. Vou vir aqui e eu vou colocar aqui, ó. Olha isso que eu estou falando. Eu quero acessar o que tem dentro da minha variável matriz, que é uma lista, e eu quero acessar o primeiro índice. Veja só, gente, eu tenho essa lista aqui.
Qual é o primeiro elemento dessa minha lista? Esse aqui, gente. Lembra, a gente separa os elementos por vírgula. Então, esse é um elemento, esse é outro elemento e esse é outro elemento. Então, eu estou acessando esse elemento aqui. Você consegue visualizar que é esse elemento que eu estou acessando? Bora lá. Olha lá. Eu estou acessando esse elemento. Se eu colocar agora ó, vamos lá. Deixa eu ver, fazer um comentário aqui. Essa aqui vai ser a linha 0. Essa aqui vai ser a linha 1. E essa aqui vai ser a linha 2. Porque, a gente começa contando do zero. Você tem que lembrar disso, tá? A gente começa contando do zero. Então, quando eu colocar aqui 0, eu acessei esse primeiro elemento aqui, essa primeira linha da minha lista. Quando eu coloco agora o índice 1, eu vou acessar essa segunda linha aqui da minha lista. 3, 4. Se eu coloco agora 2, eu estou acessando a terceira linha da minha lista. 5 e 6. Ok? Suponhamos agora, gente, que eu quero acessar. Olha o que eu quero acessar. Eu quero acessar esse valor aqui, o 4. É isso que eu quero acessar. Eu já não sei que para eu acessar esse daqui, eu tenho que vir aqui e colocar o índice 1, posição 1, a linha 1 da minha matriz. Porque esse aqui é o primeiro índice, a primeira posição, esse aqui é a segunda posição, que é 1. Então, a gente começa contando do 0. Então, esse aqui é o 0 e esse aqui é o 1. Bora lá? Bora lá. Tá? A gente vai devagarzinho. Olha só, pronto. Eu já tenho aqui, ele me retornou esse elemento, essa lista. Tá, mas eu quero acessar o valor 4. Então, eu venho aqui na frente, gente, e coloco outro colchete, tá? Que a gente vai entrar agora dentro dessa outra lista. Agora, dentro dessa lista, veja só. Aqui a gente já trabalha, gente, agora é com colunas. O que nós temos aqui? Nós temos primeira posição e a segunda posição, tá? 0 e 1. Olha só. 0 e 1. Então, veja só. Então, eu sei que esse primeiro elemento aqui, 0. Eu sei que esse segundo elemento aqui é 1. Então, se eu quero pegar esse valor aqui, o 4, basta eu vir aqui e colocar 1. E olha só, eu tenho ele. Se eu coloco o 0, eu vou receber o valor 3. Tá vendo? Vamos lá, vamos brincar aqui. Vamos lá, eu quero acessar essa última lista pegando o valor 5. Então, aqui tem que ser a posição 2, tá? Em questão de linha. E na coluna, se eu quero o valor 5, eu tenho que deixar no valor 0 aqui. Já tá certo. Eu tenho aqui o valor 5. Se eu quero o valor 6, então, posição 1. Eu tenho o valor 6. Se eu quero pegar o valor 1 aqui, é a primeira linha. Primeira linha, 0. Se é o valor 1, é a primeira posição também, que é a primeira coluna, 0. Você tem que brincar. Quando você brinca e você começa a treinar, você começa a ver como é simples. Eu sei, gente, que no começo isso complica, tá? Eu sei que no começo às vezes fica difícil da gente visualizar, mas conforme a gente vai praticando, fica muito mais simples. Então, a melhor coisa que a gente faz, gente, realmente é desenhar, é comentar, é tentar visualizar. Então, quando você consegue visualizar que você tem uma lista e dentro dessa lista você tem elementos, e não importa quem sejam esses elementos, que cada elemento é separado por vírgula, então você tem aqui o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, e você já sabe como é que você acessa os elementos da sua lista, porque você já aprendeu aqui, fica fácil, você já consegue chegar aqui e fazer a primeira parte. A segunda parte é só você lembrar novamente que cada posição, cada índice começa do 0.
Então, se você só tem aqui 2 elementos, como nós temos, então nós temos somente 2 índices, o 0 e o 1, porque começa a contar do 0. Então fica muito mais simples de compreender, de entender e de trabalhar com lista, tá? Então espero que vocês tenham entendido, né, e que vocês pratiquem como acessar os elementos da sua lista. Então você, né, eu acho que realmente o mais complicado aqui, gente, é quando a gente tem matriz, né? Que aí a gente tem uma lista que contém uma outra lista. E a gente vai ver, gente, que às vezes a gente tem algo mais um pouco mais complexo. A gente tem uma lista que contém vários elementos, e aí a gente tem lista dentro dessa outra lista, e aí a gente tem outros elementos e mais lista, e às vezes você vê algum exercício que ele pede para você acessar um negócio que está lá no meio daquele monte de coisa, um monte de bagunça. Então, o melhor a fazer é ir passo a passo, tá? Você vai pegando cada elemento, lembre-se das vírgulas, tá? E vai acessando ele, vai devagarzinho. Com o tempo, gente, porque tudo é com a prática, né? Então, com o tempo você consegue, só de olhar, você consegue fazer. Por exemplo, eu quero acessar, sei lá, eu quero acessar o valor 6. Então, eu não preciso ir para parte, porque só de olhar aqui, eu já sei. Ah, eu preciso acessar aonde está essa lista onde tem o valor 6. Olha só, ele é a terceira lista. Então, eu já sei que é o índice 2. Ele é o segundo valor. Então, eu já sei que é o índice 1, tá? Então, veja só. Por mais que eu fale, poxa, é a terceira lista, eu já sei que na programação a gente começa contando do 0, então eu já sei. Então, automaticamente, por mais que às vezes eu não esteja pensando nisso, mas o meu cérebro automaticamente ele já fez 3 menos 1, 2. Ah, eu só tenho 2 elementos. Se começa contando do 0, gente, e eu só tenho 2 elementos, tá? Eu já sei que então é 0 e 1. Querendo ou não, automaticamente o meu cérebro ele também já foi lá, sabe? Ah, eu tenho 2 elementos, eu quero acessar o segundo elemento, então 2 menos 1 é 1, né? Então é aquele famosinho que você faz um menos 1 sem às vezes você pensar. Por isso que eu mostrei para vocês fazendo menos 1. Porque quando a gente aprende essa lógica de, poxa, retira, né? Diminui um, vai diminuindo um, você tem que diminuir um, porque sempre vai estar diminuindo um. Sem você querer, quando você realmente aprende, o seu cérebro já faz isso automaticamente, porque você já fez isso durante o tempo que você estava se exercitando, que você estava praticando, você tinha que fazer isso você mesmo. Agora, é uma coisa tão natural que sem você perceber, o seu cérebro ele já faz isso automaticamente. Isso que é legal, tá? Só que, lógico que isso leva um tempo, né? Então, conforme você vai aprendendo, o seu cérebro ele vai eh, querendo ou não, visualizando isso de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais fácil. Então, aquilo que era muito complexo, você começa a ver de uma maneira tão simples, tá? Mas realmente isso é complexo quando a gente está começando a aprender. Então, realmente eu aconselho, gente, vocês praticar, não somente a matriz, né? Comece primeiro o que é mais simples, né? Com um único elemento, tá? Uma lista normal que contém seus elementos e vai acessando eles. Então você pode pegar aqui ó, os que a gente fez na aula passada e ir brincando. E aí depois você faz a sua matrix e vê se você realmente aprendeu, tá bom? Então, muito obrigada. Até mais e tchau, tchau.